vontade, que se inicia domingo, um mês, né? Começa no sábado, né? Mas no domingo a gente vai dar a abertura desse mês de agosto, oficializando. Mas que as conferências oficiais vai ser dia 30 e 31, já repeti hoje, né? Então, queridos irmãos, abram suas Bíblias. Vocês me viram fazer assim? Viu? Eu tomei um carão uma vez do pastor Valdemar Quirino. Ele estava aqui, não é? E ele me viu fazer isso. Ele esperou um momento e me disse, eu ainda era seminarista na época, e ele sempre vinha celebrar a ceia com a gente, pregava. Disse, meu irmão, isso é falta de educação. Mas eu poderia achar ruim se ele estava me corrigindo para o meu bem? Não poderia. Ungido do Senhor, irmãos. Você tem que dar crédito àqueles que Deus santifica e usa. Ele mandava eu ir na casa dele, no meio da semana, só para me corrigir e me ensinar. Ele via nos cultos, eu aqui e tal, né? Até nos boletins, ele pegava e ele lia todinho. Aí ele guardava. Quando mandava ele lá na casa dele, eu digo, meu senhor, me ajude. Ele pegava lá e me mostrava, oh, isso aqui está errado, não é assim, tem que ser assim. Agora, vocês pensam que eu fiquei com raiva dele? Claro que não. Foi agradecido. Uma vez, logo quando eu me converti, na empresa que eu trabalhava, tinha um clube, tinha campo de futebol. E eu combinei com os responsáveis lá do clube, pedi aos sábados aquele horário do campo, para levar os irmãos da igreja, para a gente sempre brincar. Eu estava saindo do mundo, né? Eu jogava futebol de bairro, futebol pesado, puxado. Né? Todo mundo queria vencer, e era no meio dos ímpios. Então a madeira corria no centro. Ninguém queria perder. E quando eu comecei a jogar com eles também, eu comecei a sentar a madeira nos irmãos. Acostumado lá, né? E eles levaram para o pastor Gilton. O pastor Gilton me chamou, veja bem, foi quem conseguiu o campo para jogar, né? E o pastor Gilton me chamou a atenção e me suspendeu por uns sábados que eu não poderia mais participar. Mas vocês pensam que eu fiquei com raiva ou impedi que eles fossem porque eu tinha a condição de fazer isso? Eu fiquei feliz. E eu era novo convertido, porque eu sempre soube respeitar os ungidos do Senhor. Sempre soube obedecer, porque eu aprendi isso quando me converti. Porque é Deus quem quer isso. A Bíblia diz, ai daqueles que mexeram no ungido do Senhor. E eu louvo a Deus que eu aprendi, porque quem corrige o ungido do Senhor é o próprio Deus. Ele errou, deixa ele na mão do Senhor, que Deus não vai deixar de graça não. E você continua mantendo sua paz, sua tranquilidade, fazendo o seu papel para ser abençoado. É o que a igreja de Cristo hoje precisa. A igreja de Cristo hoje está muito dispersa, muito desobediente, muito insubmissas, porque não estão honrando aquele que Deus honrou. E a Bíblia diz, dai honra a quem tem honra. Mas muitos têm ouvidos de mercador, não dá crédito. Mas isso faz parte da justiça de Deus em breve. Então, queridos irmãos e amados, Apocalipse não, Provérbios 20, verso 29. Vamos ler? Eu queria que a igreja lesse. Provérbios 20, verso 29. Cadê os irmãos bons de Bíblia? Pronto.
Vamos nos ater nessa primeira parte A. Como foi que vocês leram? A glória, as suas cãs. Né? Queridos, não seria diferente para a gente meditar no que Salomão, como esse rei sábio, fala sobre a questão da vida da juventude. Para muitos jovens que aqui se encontram, entendem perfeitamente dos riscos que se enfrenta na sua caminhada deste mundo de pecado. Entendem muito bem. E uma outra coisa que sempre compartilhamos e precisamos sempre compartilhar é essa questão das más influências. Esse cuidado tem que ser forte. Porque quando Paulo fala à igreja de Coríntios, na segunda carta, no capítulo 11, verso 14, ele vai dizer que Satanás poderia até se travestir de anjo de luz para enganar. Como poderia ser? Usando pessoas que estão próximas da gente. Pessoas que estão desligadas da verdade. Ele faz isso. É no trabalho, é na igreja, é na comunidade, é na família, é na família. Então veja, queridos irmãos, especialmente juventude, que risco maior, que vulnerabilidade vocês têm por esse amadurecimento que ainda está se formando. As coisas de Deus é coisa séria, irmão. Deus nos traz para corrigir, para ensinar. Não é que vocês aprenderam com Paulo falando para Timóteo? E por que você não aceita? É palavra de um homem ou de Deus usada através de Paulo? Timóteo ia para frente da igreja. Ele já pregava. E Paulo disse que a palavra de Deus é para ensinar, repreender e corrigir. Mas ele fala uma coisa antes, o que é que você lembra? Para não deixar Timóteo pensar diferente. Antes dessa parte, ensinar, repreender e corrigir. Pronto. Que toda a palavra de Deus é inspirada por ele, então é dele. Paulo não está falando aquele que ele quis dizer para Timóteo. Timóteo era um jovem, ia ter essa grande responsabilidade de cuidar de uma igreja que tem crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciões. A responsabilidade é grande, irmãos. Por isso que você está vendo aí no dia a dia grandes desmoronamentos de igrejas, de pastores, porque são coniventes com erros. E a juventude sofrendo. A juventude deixando de ser ensinada. Porque tem medo. Porque tem dívida lá fora de pecado. Porque está preocupado com a igreja cheia. Porque está preocupado com os dízimos. É isso que a gente vê os desastres. Os cataclismas dentro das igrejas, nas famílias, nos lares. Porque existem pessoas comprometidas lá fora, dentro das igrejas. Começando da liderança maior. Porque são covardes. Têm medo de falar a verdade. Nós estamos aqui todos, a começar do pregador, para ouvir a palavra de Deus. Tudo isso que nós estamos falando, não tem nada aqui nesse esboço, nada. Tudo pela vontade de Deus, em nome de Jesus Cristo. Porque eu acredito que vocês raciocinam, que hoje a gente precisa ouvir palavras que corrijam.
se queremos aceitar ou não, vai caber particularmente a cada um. E a juventude precisa muito. A juventude corre muito risco dessas más influências. E Paulo diz que a glória, deixa eu ir lá que eu estou na página diferente, que a glória dos jovens é a sua força. O que podemos refletir? Que o jovem precisa aproveitar o seu tempo de juventude, de forças. Eu lembro da minha vida de jovem. Eu fazia tudo. Até nessas torres autonas eu subia praticamente o dia inteiro. Nunca tive medo de nada, tinha força. Hoje eu não estou subindo nem em um banco. Por isso que a juventude hoje tem que aproveitar a sua força. A glória do jovem está na sua força. Para servir, para obedecer e temer a Deus, a igreja. Irmãos, não importa para nós a sabedoria, a força que possamos ter no Senhor. O profeta Jeremias disse que nossa verdadeira glória está em entender e conhecer a Deus. Quanto é importante a gente desejar conhecer a Deus cada dia, entender e conhecer a Deus. Para que muitas das vezes não tenha atitude dizendo que é de Deus e não tem entendimento nenhum. Entender Deus, irmãos, não é difícil você meditar aí sentado. Entender a Deus é fazer a vontade de Deus, não é a sua. A glória do jovem é a sua força, mas para que ele tenha essa força perfeita, ele tem que entender e conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Ele precisa. Vamos repetir o que falamos no início? O que é que estamos fazendo aqui? Viemos querer ser visto? Ou viemos querer ser corrigido? Que eu digo para vocês, eu preciso 24 horas ser corrigido. Sou limitado, sou um pecador, não ativo, mas sou um pecador. Porque Jesus já me deu a bênção do livramento do pecado, como a vocês. Mas eu sou corrigido cada momento, pelas limitações que nós como seres humanos temos. Juventude, desperta, porque a glória dos jovens é a sua força. Se apresente no exército de Cristo, como soldado de Cristo. Como Paulo falou para Timóteo, na segunda carta, capítulo 2. Amados, uma verdade que o jovem precisa viver é que o jovem deve usar a sua força para realizar a vontade de Deus. Deve usar a sua força para fazer a vontade de Deus, realizar o que Deus quer. Quando eu era mais jovem, eu evangelizava nos 4 cantos dessa terra, viajava para os interiores. Quando eu trabalhando, na hora do almoço eu saía evangelizando pela cidade. Foi esse o propósito de Deus para a minha vida, foi isso que Deus me escolheu. Muitas das vezes viajava para as congregações da igreja que eu congregava. Mas eu trabalhando em serviço, chegava na hora do almoço, deixava o carro na porta da empresa e ia evangelizar. Eu tinha um parceiro, hoje ele está enfermo, mas foi consagrado ao ministério pastoral, que ele era o meu parceiro fiel, ele não faltava. O nome dele era João. Ainda mora lá no São Conrado. Ele era um daqueles que evangelizava comigo, subindo naqueles prédios todos ali do Orlando Dantas, que ali tem muito prédio pequeno de 4 andares, não tem elevador.
Ele não faltava um domingo. Ele não faltava as viagens que eu convocava ele, pelo Espírito Santo. Ele era meu parceiro real de evangelização. Ele trabalhou uns anos ali na Igreja Batista de Camandaroba, em Itapuranga. Oh, perdão, obrigado. Laranjeiras, Equívoco das limitações. Laranjeiras. E assim a gente trabalhava, porque tinha força, era jovem, eu era jovem. Talvez hoje eu não aguente bater aí os 4 cantos como antes eu fazia. Mas vocês, jovens, hoje é o dia de vocês, é a vez de vocês. A glória do jovem é a sua força. É o momento. Você foi escolhido, jovem. Voltando nesse verso que nós lemos, nós encontramos, irmãos queridos, uma abordagem que Salomão faz. Que tudo isso não leva à competição geracional e nem mesmo à divisão espiritual. Isso não pode dividir, não pode chegar a causar alguma coisa contrária, mas é o contrário. A glorificar a Deus pela sua força, pela sua vontade, pelo seu prazer, pela sua alegria. De proclamar a glória de Deus, de ser exemplo na sua casa, na sua igreja, na sua família, na sua comunidade. Aproveitando a força que tem. Amados e queridos irmãos, nós aprendemos que cada geração tem seu papel e tem o seu ministério a cumprir. A minha geração foi uma, hoje é de vocês. E hoje vocês têm o papel a cumprir nos ministérios que vocês servem. Servindo a Deus. Hoje é o dia de vocês. A gente lembra que Paulo também, quando chegou na sua velhice, que é o que vocês, jovens, hoje devem entender para aproveitar a força do Senhor que está em sua vida. Vocês lembram que também é muito conhecido, e às vezes até em culto fúnebre se compartilha, quando Paulo diz, combati um bom combate, encerrei minha carreira, mas guardei a minha fé. Quer dizer que Paulo já estava cansado, já não tinha mais condição física, mas continua acreditando, continua servindo, continua fazendo a vontade de Deus. Não mais como antes, porque com certeza eu digo através da minha própria pessoa, a minha condição física não tem mais esse vigor para fazer o que eu fazia antes. E hoje vocês, juventude, aproveitem essa força que está em vocês, que Deus tem dado a vocês. A gente vê jovens, se preparando cada dia, ficando forte, mas precisa primeiramente um preparo espiritual, que a força está no seu interior, que é Cristo, é o poder de Deus. É essa força do Senhor em sua vida, para que você desperte, para que você cumpra aquilo que é da sua responsabilidade na sua geração. O ministério que Deus lhe deu, que Deus lhe outorgou para que você exercite. Eu, momentos, até falo como brincadeira comigo próprio, e às vezes a esposa, quando está perto, ela ouve. Digo, oh, meu Deus, não posso mais fazer aquilo outro. Não tenho mais condição física para fazer. Mas digo agradecido, porque quando Deus me deu essa força, Deus me deu essa alegria de eu poder fazer. E hoje eu estou feliz. Ainda faço tudo na medida do possível. Não mais como antes. Mas você, jovem, que está com todo o vigor físico, com a força que Deus lhe deu da sua juventude, não desperdice esse tempo.
Não desperdice esse tempo. Jovem, é hora de vocês cumprirem o seu papel diante do Senhor com muita força, com entusiasmo, com disposição e vigor. A hora é agora. Eu vi Danilo falando hoje do texto que Jesus tinha falado e Mateus escreveu, capítulo 6, verso 33, que essa igreja tem salteado, que a gente não pode deixar de refletir sobre isso. A gente não pode inverter esses valores, juventude. E ainda você encontra alguém que diz assim, deixa de fazer e diz assim, Deus sabe de todas as coisas. Se disser na minha frente, eu vou dizer, como Ele sabe. Quando Ele diz uma promessa real e verdadeira, porque Deus não mente, Deus é santo, que primeiro é Ele, primeiro é sua obra, primeiro é o seu testemunho, a sua vida como servo escolhido, para que tudo aquilo que você venha precisar, Ele possa lhe suprir. É a hora de declarar essa fé, essa confiança em Deus, na sua prática, como jovem, como igreja. A fé só se declara na prática, não é na boca. Ah, eu creio. Quantos você ouve aí fora? Eu creio. Mas na prática, zero. Estou falando de conhecimento de causa, de convivência nessa caminhada terrena. Salomão, irmãos, ele entendeu que a glória do jovem está na sua força. Quanto Deus fica feliz em ver o jovem usando da sua força, da sua potência, do seu vigor, do seu entusiasmo, da sua dedicação. Porque para fazer a obra não é de qualquer jeito. Tem muitos que ainda esquecem o que Jeremias falou. No seu livro, capítulo 41, verso 10, esquece. Maldito aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente, relaxadamente, vagarosamente. Aí poderia aparecer alguém que diz, já que é assim eu não vou fazer. Mas Deus não deixou de graça. Na parte D, Deus vai dizer, na parte B, maldito aquele que retém a espada do sangue. Maldito aquele que não serve, aquele que não luta, aquele que não peleja. São palavras para você, jovem, para a igreja, que deve despertar a obediência à vontade de Deus. É o que Salomão estava glorificando, que a glória do jovem estava na sua força por fazer a vontade de Deus. A escolha do homem. Qual é o amanhã que você escolheu? A escolha é hoje. É o que você ouve, é o que você pratica. Qual foi a sua escolha? Não sou eu que preciso de respostas. É você com Deus. Eu também preciso responder a Deus com a minha vida. Irmão, nós estamos na casa de Deus, nós estamos ouvindo Deus, servindo a Deus, porque nós confiamos nele. Eu lembro bem, irmãos, naqueles meus 20 anos, eu não era nem casado, eu me casei com 21, 20 anos, eu ainda era noivo. Mas eu me lembro quanto eu podia fazer. Hoje, com 67 anos, eu acredito que eu não faço nem um terço daquilo que eu fazia com 20. Jogar bola eu jogava de manhã, de tarde, de noite. Esses campeonatos de futebol de bairro eu jogava primeiro quadro, segundo quadro. Entenda, jovens, hoje a gente com Cristo, essa força que precisa ser aplicada na vontade de Deus. Eu não aplicava no futebol, eu não me entregava para jogar. Eu cansei quando mais novinho, adolescente, dessa minha mãe querida, essa matriarca abençoada do meu lar,
que foi minha mãe que hoje dorme, cansei de apanhar de palmatória. Porque eu pulava a janela para jogar a bola na rua. Eu não podia ver passar na minha calçada uma bola batendo. Sério, sério. Eu aproveitava ela lá dentro lavando roupa, a porta trancada e tirada a chave, mas eu pulava a janela. Janela não tem chave. Quando eu voltava, tinha meia dúzia ou uma dúzia, a escolha era dela, para a palmatória. Mas, irmãos queridos e amados, vigor. Eu não me preocupava quando chegasse, tomasse uns bolinhos, eu chorava, claro. Mas eu tinha vigor físico, uma vontade de correr, de jogar, de brincar. Porque isso é da juventude. É o vigor que o jovem tem, a força. Mas essa força tem que ser do Senhor em nossa vida. Hoje, para vocês, jovens cristãos, irmãos, o que Salomão pretende é que a força aqui, para ser, na vida do jovem, ela precisa ser representativa. Então, ela precisa ser praticada. Ela precisa representar algo. A força do jovem. O que Salomão estava falando era pretendendo isso, que essa força fosse representativa. Isto é, representando tudo o que é desejável na característica da juventude. Salomão, irmãos, ele é positivo quando ele fala que cada idade tem sua excelência apontada. Cada idade tem sua excelência apontada. Se nós temos, irmãos, 8 anos, 38 anos, 88 anos, nossa era, nesse momento, tem características desejáveis que a acompanham. Não importa a idade, ela tem isso, essa característica daquilo que é desejável. E para vocês hoje que desfruta dessa força, desse vigor, por ser jovem, não desperdice, aproveite. Sabemos que esse Deus maravilhoso e eterno, Ele nos ama. Então Ele não vai deixar de nos manter bem, de nos abençoar dentro daquilo que nós precisamos. Pela sua dedicação, pelo seu amor, pela sua alegria de ter esse Deus maravilhoso em sua vida. Por isso que é uma coisa que a gente não pode deixar de guardar no coração o que Deus fala. Tudo que Deus fala tem propósito. E o propósito é dele. Amados, uma segunda coisa, a primeira é que o jovem deve usar a sua força para realizar a vontade de Deus. Não esqueça disso. Você tem que usar a sua força para realizar a vontade de Deus. E o segundo ponto, qual é a sua força? Qual é a sua força? Veja o que disse o apóstolo João na sua primeira epístola, no capítulo 2, no verso 4, parte B. Jovem, eu lhe escrevi, porque vocês são fortes, e vocês, a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês venceram o maligno. Que palavra, hein, para a juventude? A juventude de Deus. Jovem, eu lhe escrevi, porque vocês são fortes. Aproveite. Aproveite a força que Deus traz a vocês, pela idade tenra de cada um de vocês. Aproveite. Aproveite. Disse mais Salomão que a glória dos jovens é a sua força. A glória, irmãos, ou a excelente qualidade do jovem é a sua força. A excelente qualidade do jovem é a sua força.
Perguntamos aos jovens a respeito da força física. Jovem, vocês estão à disposição de trabalhar na obra do Senhor? Não me respondam. A resposta é para o Senhor. Essa é a pergunta primeira, a força física. Vocês, jovens, estão à disposição para trabalhar na obra do Senhor? Então agora nós vamos ouvir o que disse o profeta Isaías. Me auxilia aí, meu irmão Elias. Isaías 40, verso 30 e 31. Se vocês estão com disposição para trabalhar na obra, a igreja, os jovens se cansarão, se fatigarão, e os mortos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, queridos irmãos, aqueles que estão na força do Senhor, eles não vão ter dificuldade de servir na obra. Eles não vão negar ao Senhor. Porque eles não vão cansar. Eles vão estar dispostos, que é vocês hoje. A hora é agora de vocês, a geração é de vocês. Dessa juventude de hoje. Não, jovens, procure buscar alguns motivos ou justificação para não fazer a vontade de Deus. Não deixe que isso lhe influencie. Deus quer que a gente use da força que Ele nos deu. A juventude, a idade tenra da qual vocês hoje vivem. Outra pergunta. Jovem, a sua força mental, você está atenado para o serviço de Deus? Você está ligado? Está antenado para o serviço do Senhor, jovem? A força mental está ligado? Está compreendendo? Vamos para Paulo de novo, falando em 1 Coríntios 16, 13. Se você está antenado para o serviço de Deus. Irmãos queridos, ajuda-nos. 1 Coríntios 16, 13. A igreja do Senhor. Amém, irmãos? Na sua força, esse cuidado, esse zelo, essa vigilância, para não deixar de fazer a vontade de Deus, aproveitar a sua condição física e a sua força mental. Outra pergunta, a sua força emocional. Jovem, a palavra de Deus é luz para o seu caminho? Temos observado isso, juventude? A palavra de Deus é luz para o seu caminho? Essa é a força emocional. A força espiritual, jovem, o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Olha que pergunta. Jovem, o seu corpo é templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 6, 19. Vimos o 13 e vamos para o 19. A igreja do Senhor. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Termina com a interrogação, né? Vocês estão aproveitando o vigor físico, a força física, para poder fazer as coisas do mundo? Se o teu corpo é o templo do Espírito Santo, então a sua força, jovem, é para fazer a vontade de Deus, é para servir. Enquanto você pode fazer como jovem, aproveitar esse momento que Deus está lhe dando. A glória do jovem é a força.
do Senhor na sua vida. E ela está no Senhor, a sua força. Então, queridos irmãos, igreja do Senhor, a glória de Deus na vida do jovem é a sua força, de uma forma que o jovem deve exibir em suas habilidades na obra do Senhor. Você tem que exibir essa força nas suas habilidades, naquilo que Deus lhe deu para servir na obra. Aproveitar o vigor, a alegria, a dedicação, a coragem pela sua idade como jovem na obra de Deus. Não desperdice esse tempo. Aproveite. Não desperdice. Jovens queridos e amados, vocês devem ser em excelência de Deus na sua obra. Agora é a vez de vocês. Os mais velhos hoje já não têm mais condições de fazer tudo o que necessita. E vocês foram chamados para isso. Para dedicarem a sua vida na obra do Senhor. A força do Senhor que está em vocês. Para servir. E servir de uma forma íntegra. Concluindo, jovens. A força do jovem não é para competir com o idoso. Mas para estar disponível diante de Deus. Está pronto para servir na hora que Deus necessitar de você. Porque você tem forças. Você tem que estar disponível. Porque os velhos hoje já não podem fazer todas as coisas. São poucas as coisas que hoje os velhos podem fazer. Muito pouco. Mas vocês, jovem, a força do Senhor que está em vocês, se dediquem, se envolvam, porque é dessa forma que Deus quer que vocês, jovens, façam a vontade de Deus. É Ele, não é o seu pastor. O seu pastor precisa estar juntos para essa força, mas é Deus que quer usar da sua força, do seu momento de juventude, para que Ele possa fazer realizar os seus propósitos, a sua vontade, através da sua vida. Davi, irmãos, a gente lembra que usou da sua força e da sua habilidade quando jovens. O que foi que ele fez? Que mais a gente conhece da história de Davi? Tratando de força. Sim, esses três também pode contar. Mas o terceiro que a gente vai nos ater, ele matou o leão, o urso e Golias. Né? Essa força de combater tudo isso. Jovem, aproveitou da sua habilidade e da sua força. A força do Senhor na sua vida, que era o poder de Deus na vida de Davi. Porque a história diz que Davi, quando jovenzinho, ele era magrinho. Seu estereotipo era do de Danilo, né? Mas Danilo, a sua força está no Senhor, dentro de você. Não é a condição física humana, mas é aquilo que está em você, a sua fé, a sua confiança, a sua certeza que você foi escolhido para fazer a vontade de Deus. Então, querido, jovem igreja, esse é o desafio que chega a você, jovem, hoje, colocar a sua força à disposição dos céus. Esse é o desafio para vocês. Hoje que aqui está ouvindo essa palavra de Deus, e para aqueles que estão ouvindo, ou podem ouvirem depois, pelo meio da transmissão do culto. Então aproveite que hoje é o dia de vocês. É a hora, é a geração hoje de vocês, para se dedicar e se colocar à disposição de Deus, para que
a glória do jovem seja a sua força, que Deus lhe dá pela sua juventude, pelo vigor de saúde que você tem físico para poder servir. Então, queridos, amados irmãos, o jovem deve usar da sua força para realizar a vontade de Deus. O jovem, querido, amado irmãos, qual é a sua força? É o que disse João. Jovens, eu lhe escrevi, porque vocês são fortes. Aproveite. Está escrito. Vocês são fortes. Vocês têm vigor. Vocês têm saúde. Vocês têm essa força do Senhor. Então aproveite. Deixa Deus lhe usar com essa força que você tem. Porque a glória do jovem é a sua força. Amém? Que o Senhor deixe guardado em nosso coração todo esse momento da sua santa palavra. Vamos ficar de pé para que a gente possa orar? Eu esqueci o nome dela. Faz parte, está vendo, jovem, da minha idade. Da nossa irmã esposa de José. Cláudio, eu esqueci, irmã, perdoe-me. É quando chega velhinho. É, mas eu não me lembrei. Acredito que o jovem nenhum esqueceu. Então a senhora vai fazer a sua oração final em nome de Jesus Cristo. Deus, que o Teu Espírito complete o nosso discernimento em tudo que o Senhor falou nesta noite em nossos corações, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito e pelo nome de Jesus. Glória a Deus. Irmã Cláudia, que ainda está lembrada. Eu lembro do nome de José porque é 4 letras só. 4 letras fica mais fácil da gente lembrar, né? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sempre com todos vocês, com a sua família, com o seu lar, com o seu casamento, com os seus filhos. Seja com essa igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo aqui presente. Seja com toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está edificada nos 4 cantos da face desta terra. Eu os abençoo, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estão dispensados por esta noite.